um vídeo do ICL feito pelo Eduardo Moreira, que está viralizando, hoje foi o dia todo. Eu vi, inclusive, em grupos bolsonaristas, grupos da direita, grupos conservadores. E muitas pessoas estão falando, poxa, mas será que não é estranho falar contra determinadas situações específicas, a prostituição, criminalizar a prostituição? Isso não é um pouco estranho, não é uma coisa meio direitista? E essa polêmica, assim que ela surgiu, eu fiz questão de falar assim, bom, eu vou fazer um vídeo sobre isso e vou colocar aqui no canal. Eu quero que você veja o vídeo do Eduardo Moreira e quero que você entenda as críticas que foram feitas a respeito desse vídeo. E nós vamos trazer uma conclusão, nós vamos falar a respeito disso aqui no canal de maneira muito transparente, muito aberta. Eu não conheço o Eduardo Moreira, eu não tenho nenhuma ligação com o ICL. É uma coisa assim que nós estamos tratando do conteúdo, daquilo que está sendo levantado ali, porque é muito importante. Então presta atenção nesse vídeo, eu vou trazer para você o vídeo na íntegra, né, o trecho, o corte na íntegra desse vídeo que está sendo distribuído em todas as redes, que está sendo viralizado, tá? Veja o vídeo sempre, não se esqueça, dê o like, se inscreva no canal, a gente faz esse pedido para você não se esquecer, se deixar para o final você esquece, então o seu like é importante, no final aquela dica especial que a gente sempre coloca aqui para você ter uma renda extra. Vamos ver o vídeo e a gente faz os comentários e traz a conclusão para você. Só para você entender e contextualizar o vídeo. Eu estava assistindo esse fim de semana Corinthians e Botafogo na televisão. As crianças estavam todas assistindo com a gente. As propagandas são todas assim, cachaça 51, todo tipo de cerveja e bet. Aí 51 uma boa ideia. De repente, Fatal Model. Aí uma das mães que estava na sala falou, Dudu, eu entrei aqui no site, você viu o que é isso? É um site de prostituição. Eu falei, não é possível. Deve ter outra com o mesmo nome. Não, porque tem o símbolo, que é esse, como se fosse uma borboleta aqui. E aí eu entrei no site. Olha o que passa em rede nacional, propaganda no futebol, classificação livre. O que as crianças veem isso aqui? Ela entra para ver o que é. Claro, a propaganda é feita para isso. Põe no site, por favor. A maior plataforma de acompanhantes do Brasil. Fatal Models é respeito, segurança e dignidade. Você vai ver o que é o respeito, segurança e dignidade. Ainda na página principal. Eu tive que riscar esses dois, porque esses dois eu não conseguia mostrar aqui no programa. Mas está aqui, ó. Conheça os principais serviços disponíveis. Acompanhante, beijo grego, beijo na boca, bondage, eu não sei o que é, chuva dourada, eu acho que é aquele golden shower que o pessoal do Bolsonaro falava, chuva marrom, não sei e não quero saber, não quero que ninguém me explique, dominação, face fuck, fisting, massagem tântrica, massagem tradicional, esses dois eu risquei. Aí você clica aqui, pá, clica em São Paulo. Isso aqui é o que vai aparecer. Isso aqui é uma mulher pelada, eu obviamente borrei a imagem. Sonho de consumo. Por que as crianças crescem e viram abusadores, objetificam as mulheres? Um dos países com mais feminicídio do mundo. Eu volto a dizer, não é uma questão de julgar moralmente a história, é uma questão prática. Quando você coloca uma mulher pelada num site para crianças verem e coloca sonho de consumo, significa que você consome uma mulher. Ela é um objeto que você compra, porque aqui tem o preço, quanto custa para comprar, R$ 1.200 a hora, e você consome. E pode! Põe ali a propaganda de novo, gente, no campo de futebol. No Brasil, vocês sabiam? Eu queria saber se vocês sabiam. Além das apostas, das bebidas, agora pode anunciar prostituição em rede nacional. Prostituição que, além de no momento que você clica, já aparecer todas as barbaridades, algumas eu tive que riscar. Você, quando clica ali no link dentro do site, ele te convida a consumir mulheres por um valor para todo mundo poder assistir. Virou, sem brincadeira, virou distopia. O Brasil virou uma distopia, onde pode tudo. Existem alguns setores da esquerda que estão condenando esse vídeo, que estão dizendo que esse vídeo ele é muito conservador, ele é um vídeo muito voltado para um discurso de pânico moral, de
moralismo, que é uma coisa religiosa até, que é uma coisa voltada para um pensamento da extrema-direita e que a esquerda deveria ser mais liberal e que as coisas não deveriam acontecer assim. Qual é a nossa conclusão a respeito disso? A primeira questão, e aqui não é apelo de autoridade, nada disso, eu quero tratar do assunto de forma técnica. Eu sou formado em pedagogia e eu me especializei na minha formação, quando eu fiz a faculdade, na educação para crianças e adolescentes. Eu quis me especializar nisso porque eu acredito que seja ali, nesse momento, na criança, nas primeiras idades da escola, que existe o maior problema da educação no país como um todo. Muitas pessoas acham que é lá no final, na faculdade, na formação. Eu discordo completamente e eu acredito que o problema esteja sim na criança de 8 até os 14 anos, até a puberdade, o início da adolescência. Ali é que está o problema da educação no Brasil. E por que isso? Porque as pessoas desconsideram que a criança, ela tem sim deveria ter pelo menos um tratamento diferente do que um adulto. Muitas pessoas olham para uma criança e veem a criança como um adulto, espera que ela tenha estímulos, respostas, raciocínio de um adulto. Alguns até se preocupam com essa questão de sexualização das crianças e todas essas preocupações, uma boa parte delas tem fundamento. É óbvio que nós não vamos ser contra a prostituição, por exemplo, como uma profissão, mesmo porque ela é reconhecida como uma profissão no Brasil e ela pode não ser 100% legalizada como as pessoas gostariam, mas não é um crime. Então, eu sei separar as coisas, mas volto a citar esse exemplo para dizer a respeito das crianças. As crianças, especialmente menores de idade, menores de 14 anos, eles têm uma incapacidade total de lidar diretamente com essas questões. Muitas pessoas vão dizer, mas eles estão na internet, entram na internet, têm acesso à pornografia e tudo mais. Isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de que eles continuam não estando preparados. Ter acesso não significa que é correto o acesso. Então, eu quero colocar uma questão muito importante aqui nesse vídeo. É um vídeo que eu não quero me estender muito, mas já estou me estendendo. Eu preciso deixar bem claro que a defesa de crianças para determinados assuntos, para determinadas questões específicas, ela precisa ser dissociada de questões ideológicas. Crianças não devem ter acesso a um assunto de sexualidade. Eu não me refiro à educação sexual. Não. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando a objetificação de mulheres ou homens, enfim, de gays, tá? A objetificação de corpos. Eu me refiro também a uma questão de lidar com a sexualidade associada a uma relação de consumo financeiro, tá? Um consumo capitalista, eu compro você, e coisas assim, para uma criança. E eu me refiro ao fato de que, para crianças, a gente tem que ter muita atenção com relação à questão sexual. Mesmo na educação sexual, a educação sexual ela tem que ser voltada para questões de anatomia do corpo, de questões ligadas principalmente ao fato da vulnerabilidade da criança, para que ela possa identificar, por exemplo, quando ela é abusada. Essas questões. Agora, não no incentivo para que ela tenha uma vida sexual ativa, porque até do ponto de vista da sua percepção, ela ainda não tem essa capacidade para viver uma vida sexual. Então, criar isso numa criança é você ir contra a natureza de uma criança. Eu estou colocando esse vídeo aqui, peço desculpas às vezes por colocar situações que ficam muito abertas aqui, mas é importante que a gente coloque também, do ponto de vista de alguém que eu me considero uma pessoa de esquerda, mas não faço a menor questão que você acha que eu sou de esquerda ou de direita, que você acha que o meu pensamento é um pensamento assim ou assado, que você categorize o meu pensamento. Eu não faço a menor questão. As pessoas que me acompanham aqui, o canal tem 11 anos.
11 anos de canal. Se você ainda não entendeu qual que é a minha postura, o meu pensamento, se você me acompanha em 11 anos, então você não vai entender nunca. Eu sou uma pessoa progressista, eu tenho um pensamento progressista, eu tenho um pensamento que pode ser classificado como um pensamento de esquerda, e eu quero colocar aqui uma questão. Nós precisamos nos ater a questões científicas quando a gente trata de determinados assuntos. Interrupção de gravidez é uma questão científica. Ela não é uma questão religiosa, apesar de ter um tratamento religioso por parte de religiosos, e ela não é uma questão de ideologia política. Ela é uma questão biológica. E aí a gente tem uma questão para lidar sobre isso sem o peso de, é o aborto, eu sou contra o aborto, eu defendo a vida, sabe? Essa situação em que eles tentam colocar palavras bonitas a respeito disso, que nem sempre são tão bonitas assim, justamente para colocar o seu preconceito e o seu fundamentalismo religioso. Aborto ou interrupção de gravidez é uma questão biológica que deve ser tratada em outro aspecto, para muito além de questões ideológicas e questões religiosas. A questão do sexo é a mesma coisa. Precisa ser tratado de forma biológica. É como a maioridade penal. Existe um momento do nosso cérebro que a gente fala sobre metacognição. Eu falo isso, inclusive, nessa aula que a gente trata aqui, especial para os membros do canal, na aula que está lá falando sobre ideologia, formas de pensamento e tudo mais. Eu falo sobre metacognição. A parte do cérebro que faz com que a gente entenda sobre uma avaliação a respeito de um crime, por exemplo, todas as questões envolvendo um crime, ela ainda não está em formação até os 18 anos de idade. Então, um menor de idade é incapaz, do ponto de vista sistêmico, de avaliar uma ação de um crime como um todo. Por isso a questão de maioridade penal. A questão da pena, especificamente, se ele deve ou não ser preso, prisão perpétua e coisas assim, é um outro assunto que eu não vou tratar nesse vídeo, senão eu não vou parar nunca mais aqui. Mas eu quero trazer para você o resumo. O Eduardo Moreira está correto quando ele fala a respeito dessa questão de sexualização e de trazer para as crianças esse desenvolvimento sexual nessa relação. A relação de consumo, de objetificação, de relação com as mulheres dessa forma. E falo mais, nós precisamos começar a pensar seriamente sobre propagandas para crianças e adultos a respeito dessas bets, essa febre que virou as apostas no país e uma série de outras questões. Nós tivemos um avanço enorme na diminuição do vício pelo cigarro quando a gente começou a proibir propagandas para cigarro. E essas questões todas precisam ser levadas a sério, na minha opinião. Mas aí você coloca a sua opinião aqui. Eu peço desculpa se eu coloquei muitas coisas aqui, muita informação, mas eu achei importante colocar esse debate aqui nesta noite agradável de quarta-feira. Já tá tarde, poucas pessoas vão ver o vídeo, ninguém gosta de assistir vídeo muito tarde, mas fica essa reflexão aqui para você, tá bom? Dê o like no vídeo se você gostou. Se você não gostou, não dê o like, né? Que também fica chato. Não se esqueça de se inscrever no canal se você acha importante os assuntos que a gente desenvolve aqui. Coloque seu comentário também sobre o que nós falamos, tá? Temos aquela dica especial da renda extra para você e é uma oportunidade para você fazer o seu final de ano ser diferente, ser melhor. Você apenas com o seu celular, você pode trabalhar na hora que você quiser, no dia que você quiser, o tempo que você quiser e você já tem condições de ter uma renda extra. Eu nunca falo que você é ser bilionário, novo Elon Musk, nada disso, tá? Ganhar rios de dinheiro. É um trabalho que você pode fazer e fazendo você vai ganhar. É impossível você não ganhar, desde que você faça esse trabalho. E eu vou explicar em detalhes nesse primeiro comentário fixado aqui. Clique aqui e eu explico todos os detalhes para você, tá bom? E a gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos para que ajude, para que a gente mantenha o nosso trabalho, todos os dias trabalhando para você. Você pode ser um membro aqui do nosso canal, dê essa força pra gente. Membros têm conteúdos exclusivos. Você pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se e você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix.
tudo que a gente faz é gratuito, você não é obrigado. É só se você quiser, se você puder, se você achar importante as reflexões que a gente coloca aqui no canal. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson.